Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Alegria muito grande para mim também estar aqui junto com os irmãos e dividir um pouquinho daquilo que a gente tem vivido nesses anos no Ministério de Libertação, ali na Igreja Batista Alameda. E eu estive aqui junto com o pastor Sebastião há algum tempo atrás e a gente falou um pouco sobre o Ministério de Libertação e treinamento nessa área, transição para essa área. E eu lembro que alguns irmãos estavam aqui. Os irmãos que estavam já antes no treinamento e estão agora também, pode erguer a mão só para eu ter uma ideia? Tá. Então, a gente viu que tem bastante gente que já estava e alguns novos. Por causa dos novos, vocês vão ver algumas coisas que vocês já viram. Porque a nossa ideia é, primeiro, nivelar o entendimento de todos, para todos saírem do mesmo entendimento. E aí você que já viu alguma coisa, quando vê de novo, isso reforça, isso ajuda você a reter o conceito, reter a informação. Então, você que já viu, tem um pouco de paciência. Eu trouxe também, já no início, algumas coisas novas que Deus colocou no meu coração. À medida que o tempo vai passando, a água vai passando debaixo dessa ponte, a gente vai melhorando e aperfeiçoando para a glória de Jesus. Então, a primeira coisa que eu quero tratar com os irmãos sobre o Ministério de Libertação é o propósito. O propósito do ministério. Por que ter um Ministério de Libertação? Por que fazer parte de um Ministério de Libertação? Irmãos, por que passar por um processo de libertação? Por que implantar um Ministério de Libertação na igreja? Precisa ter um propósito. Qual é o propósito? Então a gente vê na Bíblia, Apocalipse 4:11, está escrito: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. A primeira coisa que nós precisamos entender é que eu e você fomos criados por Deus. Irmãos, isso é muito importante. Você não está no mundo passeando. Você não está no mundo para fazer aquilo que você quer fazer. Você está no mundo, primeiro, é pela vontade de Deus. Só que Deus, tudo que Ele cria com um propósito. Então a primeira pergunta nessa noite não é nem porquê de um Ministério de Libertação, mas a primeira pergunta nessa noite é qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você sabe responder essa pergunta? O Ministério de Libertação existe para que a pessoa consiga dar essa resposta. Porque se não soubermos qual o propósito de Deus para a nossa vida, nós podemos passar a vida fazendo muitas coisas, mas essas coisas todas não promoveram a glória de Deus. Podemos até alcançar o sucesso. O que é o fracasso diante de Deus? Fracasso é ser bem-sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer. Pastor, eu sou um sucesso na minha área. Só que esse sucesso diante de Deus pode ser um fracasso se você não está vivendo dentro do propósito para o qual Deus te chamou. E várias coisas podem impedir você de viver esse propósito. Situações podem impedir você de viver esse propósito. Veja Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Porque nós somos feitura de Deus, realizados em Cristo Jesus, para que andemos em toda a boa obra que Deus de antemão separou para que andássemos nelas. Então você crê que Deus separou obras para que você andasse nelas? Você crê nisso? Amém. É bíblico. Você está andando nessas boas obras que Deus separou para você? Então nós precisamos pensar no propósito. E pensando no propósito, me veio aqui no coração, acho que você tem que dar uma olhada nisso. Dá uma olhada em Lucas capítulo 5, faz favor. Muito obrigado, irmão.
Lucas capítulo 5, e você vai ver aí esse texto, a partir do versículo 1. Você vai ver em Lucas capítulo 5, Jesus se encontrando com Pedro. Jesus está se encontrando com Pedro. Alguém achou o texto? Alguém gostaria de ler? Você lê? Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam levando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Ele sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lado é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebatendo. Então, fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que era companheiro de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram o barco para a praia, deixando tudo, e seguiram Jesus. Obrigado. Amém, irmãos? Quando você lê Lucas 5, o que nós estamos presenciando ali? O encontro de Jesus e Pedro. Você percebe que Jesus está chegando cedinho na praia. Pedro já havia trabalhado a noite inteira. E Pedro havia trabalhado a noite inteira e tinha pego o quê, irmãos? Absolutamente nada. E depois de um dia de trabalho, onde você não consegue alcançar resultado nenhum, e vamos entender que essa noite não precisa ser uma noite somente, podemos entender essa noite como um período, um tempo, um ciclo, aonde a infertilidade está presente. Pedro não teria todos os motivos do mundo para, ao final dessa noite infértil, onde não houve resultado, aonde as suas expectativas foram frustradas, afinal de contas, ele não saiu para pescar a noite inteira para não pegar nada. Ele está voltando frustrado. E mesmo voltando frustrado, nós não lemos no texto que Pedro voltou para casa. O que Pedro estava fazendo depois de uma noite difícil dessa? Ele estava lavando as redes. Irmãos, isso é muito importante. Pedro é um homem determinado, um homem forte, um homem focado. Ele poderia ir para casa e dizer assim: mulher, eu estou cansado, eu trabalhei a noite inteira, não peguei nada. Faz aí um café, faz aquele pão de ontem na frigideira, passa uma margarina, que eu vou comer esse negócio aí e vou ir dormir. E coloca as crianças não sei aonde para não fazer barulho. Pedro fez isso, irmãos? Não. Pedro estava lavando as redes. O que isso quer dizer? Ele já estava se preparando para a próxima, apesar de não ter acontecido nada. Então nós vemos que Deus se encontra não com um homem qualquer. Pedro é um pescador simples, mas é um homem determinado, um homem focado, um homem que está indo atrás, porém não tem resultado. Ele não está tendo naquele momento resultado. E enquanto Pedro está lavando as redes, o que Jesus está fazendo? Jesus está pregando. Enquanto Pedro está lavando as redes, Jesus está lavando Pedro, porque em João 15,3, Jesus disse: vós já estáis limpos pela minha palavra, pela palavra que vos tenho falado. Enquanto Pedro limpa as redes, Jesus está limpando Pedro. Então, eu quero que você entenda que nesse tempo, a palavra de Deus vai limpar também seu coração em áreas que ainda não limpou.
Em nome de Jesus, o seu e o meu. Que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Não é isso que diz Isaías 55, 10 e 11? Assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não tornam antes de cair na terra, fecundá-la, dar semente ao semeador e pão que come. Assim a minha palavra, diz o Senhor, não voltará para mim vazia, antes fará tudo o que me apraz e prosperará em tudo que a enviei. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Então, enquanto Jesus estava falando, ele estava limpando o coração de Pedro. Tanto é verdade que quando Pedro sobe naquele barco, outra coisa, meus irmãos, Albert Einstein disse, Deus não joga dados. Quantos barcos tinham na beira da praia? 2. Qual barco Jesus escolheu? O de Pedro. E entrando no barco de Pedro, ele usa aquele barco como um púlpito e a água como um veículo da sua voz. E Pedro está ouvindo a palavra. E quando Jesus diz para ele, vamos mais profundo, lance as redes, o que é que Pedro diz? Mestre, não pegamos nada a noite inteira, mas sobre essa tua palavra, nós vamos fazer isso. Irmãos, a palavra de Deus, ela não só nos limpa, a palavra de Deus produz fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, naquele tempo em que Jesus estava pregando, Jesus estava preparando Pedro para um milagre. E aí Pedro diz assim, mestre, nada apanhamos. Mas depois que ele lança as redes e pega isso é versículo 5, no versículo 8, ele lança as redes, pega os peixes, como ele chama Jesus? Mestre ou chama Senhor? Senhor. Quando nós ouvimos Jesus, nós chamamos mestre. Mas quando a gente vê Jesus agindo e o poder dele se manifestando e a glória dele vindo, nós chamamos Senhor. Há uma distância, irmãos, entre mestre e Senhor. E a distância a ser percorrida entre mestre e Senhor está na manifestação gloriosa do Filho de Deus, do poder de Deus. Ministério de libertação é o ministério onde nós não chamamos Jesus só de mestre, mas nós chamamos Jesus Senhor. Porque quando enfrentamos situações nas vidas das pessoas de exploração demoníaca, situações que precisam de revelação, situações que precisam de discernimento, situações que precisam de confronto, nós percebemos que nós não temos força em nós mesmos, nós somos pó. Mas com Jesus Cristo, o Filho de Deus, conosco, vidas são libertas. Pessoas que estavam presas, elas são soltas. Os cativos, eles são libertos. Irmãos, aqueles que estão presos nas trevas se tornam livres por causa do Senhor e do senhorio de Jesus. Portanto, a primeira lição que precisamos aprender desde o início desse treinamento é que quem liberta é Jesus. Não é treinamento, não é mapeamento, não é formulário, não são técnicas. Quem liberta é o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Sem Ele, meus irmãos, o nosso trabalho é infértil, infrutífero, não dá resultado nenhum. Mas voltando ao foco do propósito, o que é que Jesus foi fazer ali na vida de Pedro? Quando Jesus se encontra com Pedro, o que ele está dando para Pedro agora? Um propósito. Você não vai mais fazer isso que você está fazendo. A partir de agora você vai fazer outra coisa. O que é isso se não dar o propósito para a vida de um homem? Irmãos, é suficiente termos a clareza do propósito ou ele precisa ser mantido? Ele precisa ser mantido. Agora, se você for para João capítulo 21, e você ler, não precisa ler agora, mas pode anotar, do versículo 1 até o versículo 19, você vai ver Pedro dizendo assim, eu vou pescar. 3 anos depois, Pedro volta para o mesmo mar, para as mesmas redes, para o mesmo barco, e ele diz assim, eu vou pescar. Mas 3 anos atrás ele não tinha tido encontro com Jesus? Ele tinha. E por que agora ele está voltando a fazer aquilo que Jesus não mandou fazer? Porque no meio da caminhada Pedro foi ferido,
No meio da caminhada, Pedro negou Jesus 3 vezes. E essa ferida que abriu no coração de Pedro, ele chorou de forma amarga. Amargamente Pedro chorou quando traiu Jesus, quando negou Jesus. Seus olhares se cruzaram. E Pedro ficou decepcionado com ele mesmo. E essa decepção, essa ferida, essa amargura, essa dor, fez Pedro desistir dos sonhos de Deus para ele. O Ministério de Libertação também trata disso. De pessoas que tinham um propósito muito claro. De pessoas que sabiam o que Deus chamou elas para fazer. De pessoas que andaram com Deus, viram os milagres de Deus, viram a glória de Deus e o mover de Deus. Mas alguma coisa aconteceu no meio dessa caminhada. E alguma coisa que aconteceu roubou de você a alegria de seguir Jesus. É nessa hora que muitos enterram sonhos, planos, projetos e propósitos de Deus. Mas graças a Deus que Jesus volta naquela praia. E voltando Jesus naquela praia, acho que lá pelo versículo 4, ele chega na beira da praia. E ao invés de ele gritar de lá, seus covardes, seus traidores, e todos os outros nomes que eu não vou falar, Jesus chega naquela beira daquela praia e o que ele grita? Filhos! Filhos! Tendes alguma coisa de comer? Filhos. A primeira coisa que você precisa entender nessa noite é que não existe nada maior na vida de um homem e de uma mulher do que ser chamado filho de Deus. Nenhum título que você tenha, nenhuma posse que você tenha, nada que você angarie com as suas mãos, nem toda a sua influência, nem toda a sua glória e nenhum status humano é maior do que aquilo que você já é por meio de Jesus. Você é filho e filha do Deus Altíssimo. Irmãos, isso Deus quer manter, mas isso o diabo vai tentar roubar para te destruir. Isso é tão verdade, deixa eu bater um pouco mais nessa tecla que é tão importante da identidade, no propósito. Mateus capítulo 3, Jesus é batizado. E quando Jesus é batizado, lá em Mateus capítulo 3, o que ele ouve o Pai dizer? Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. E Jesus saindo dali com aquela informação da boca do Pai, o Espírito Santo o leva ao deserto e agora ele vai encontrar o diabo. E quando ele vai encontrar Satanás, ou Satanás vai encontrá-lo naquele deserto para tentá-lo, a primeira coisa que o diabo diz assim é: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E meus irmãos, Jesus responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E acabei de ouvir do meu Pai que eu sou filho. Não tem se tu és, eu sou. O problema é quando a pessoa não sabe quem é, ela começa a querer transformar a pedra em pão. Ela vai fazer isso pela necessidade de autoafirmação e de reconhecimento que tem. Vai fazer para ser, vai ter para ser. Jesus não tem nada para provar para ninguém, Jesus é filho. E isso já é o suficiente. Então, irmãos, o propósito de Deus, primeiro, é que nós entendamos que nós fomos criados por Ele para vivermos vida, e vida plena, e vida abundante. Essa é a primeira coisa. E nós precisamos perguntar a Deus: Senhor, qual o Teu propósito para a minha vida? Quais são essas obras que o Senhor separou para que eu ande nelas? Porque é nessas obras que eu vou glorificar o Teu nome. É nessas obras que eu vou honrar, exaltar e erguer o nome de Jesus. Não é nas minhas, mas é nas obras que o Senhor separou para que eu andasse nelas. Outra coisa, irmãos, Ministério de Libertação liberta a pessoa de ela querer ser feliz. Porque querer ser feliz é muito menos e é muito mais pobre do que viver propósito. A felicidade é algo que você pode ter sem Deus.
A felicidade depende das circunstâncias. Se você planeja uma viagem e você guarda esse dinheiro, você paga essa viagem. E você não deixa para pagar depois, porque se você deixar para pagar depois, ela vira viagem inesquecível. 10 meses, 12 meses, entendeu? Você está lá com aquela conta chegando, você fala, ai meu Deus. Mas se você pagou antes essa viagem abençoada, foi, e era para dar sol, deu sol, o seu avião não caiu, eles serviram lanche, você ficou feliz da vida, chegou lá, deu tudo certo, aí você vai, volta para casa, como foi lá? Foi bom? Foi. Você ficou feliz? Fiquei. Aí você pega na sua linha do tempo e você marca ali, naquele dia, naquele mês, naquele ano, você faz um X. Aqui eu fui muito feliz. Mas aí vem uma notícia, chega um telegrama, chega um zap, chega uma carta, chega um telefonema. E uma notícia ruim chega. E quando essa notícia ruim chega, aquela sua felicidade que você comprou, para onde ela vai? Ela vai pelo ralo, você dá descarga nela. Porque a felicidade depende das circunstâncias. Entenda isso. E quem vira escravo de felicidade que depende das circunstâncias? Quando dá janeiro, até quando dá dezembro, abre o calendário e vai olhar onde estão os feriados. Eu vou ser feliz aqui, vou ser feliz aqui, vou ser feliz aqui, vou ser feliz aqui. É ou não é? Olha que miséria, você tem que se libertar disso. Agora o propósito não. Irmãos, no propósito é diferente. Quem está vivendo o propósito de Deus, deixa eu te falar. No ano de 165 depois de Cristo e no ano 250 depois de Cristo, duas grandes epidemias assolaram o Império Romano. A primeira epidemia foi varíola e a segunda epidemia foi sarampo. Essas epidemias estavam matando 5.000 pessoas por dia só na cidade de Roma. Essas informações estão no livro Crescimento do Cristianismo, de Rudney Stark. 5.000 pessoas morrendo por dia na cidade de Roma. Esse livro vai dizer, esse historiador vai dizer, que a classe alta, os sacerdotes e os líderes políticos foram os primeiros a fugir das cidades. E as pessoas ficaram lá morrendo, pilhas de moribundos. As famílias colocando filho na pilha, colocando pai na pilha. As famílias se dissolveram, se acabaram. E as pessoas começaram a morrer de uma forma tão grande que o bispo Cipriano e o bispo Dionísio, bispos daquela época, falaram assim: não existe um lar que não tenha pelo menos um morto. E compararam aquele tempo como um tempo pior de quando veio aquela praga no Egito, aquele sinal onde todos os primogênitos foram mortos. Bispo Dionísio disse: quem dera fosse essa, porque aqui tem famílias inteiras que morreram. E diante deste quadro, deste cenário de caos, o livro vai dizer que os cristãos galileus, sabia que existiu? Cristãos galileus, 165 e 250 anos depois de Cristo. E os cristãos galileus entraram dentro da cidade de Roma, onde estava todo mundo saindo. E eles começaram a cuidar dessas pessoas. E sem realizar nenhum milagre, simplesmente entrando, e o bispo Dionísio diz assim: os melhores dos nossos irmãos, eles morreram. Eles deram a vida. Propósito não tem a ver com felicidade. Quem quer viver felicidade jamais entraria na cidade de Roma com essa epidemia. Mas quem entendeu o propósito de Deus é capaz de dar a vida pelo seu irmão, porque não tem ninguém com amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Viver propósito é abrir mão da sua vida. Viver propósito é dizer: é necessário que ele cresça e eu diminua. Viver propósito é estar crucificado com Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. A vida que presente vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Viver propósito é renúncia, irmãos.
E Deus nos chamou para viver propósito, mas viver propósito você não perde a alegria nunca. Porque Paulo e Silas estavam cantando naquela prisão. Como pode Paulo e Silas estarem cantando na prisão se no outro dia podia ser que eles morressem? A morte não os assustava. A escuridão não tirava deles a alegria. Quem está vivendo o propósito tem uma paz que os dramas da existência humana não podem tirar. A verdadeira paz é ultra circunstancial. A verdadeira paz não vai embora quando o problema chega. Quem vive propósito tem a verdadeira paz. Quem vive propósito é sustentado pelo Altíssimo. Quem vive propósito não está preocupado com o Ibope. Quem vive propósito está preocupado de glorificar o nome de Jesus. E Deus vai usar pessoas que querem viver o propósito para o qual foram criadas. Portanto, o Ministério de Libertação tem a vocação de ajudar as pessoas a entenderem qual o propósito de Deus para as suas vidas. Porque entendendo isso, frutificarão a 100 por 1 para a glória de Jesus. Amém, irmãos? Precisamos entender isso. Precisa ficar claro nos nossos corações. Então, nós já lemos esses dois textos. Propósito. Qual o propósito de Deus para a minha vida? Essa é a primeira pergunta que eu preciso fazer. E a segunda pergunta é: eu estou vivendo o propósito para o qual Deus me criou? E você já tem uma dica para saber se está vivendo o propósito. Quando você está vivendo o propósito, você tem a paz de Deus que excede todo o entendimento. Quando você está vivendo o propósito, nada, nenhuma circunstância é capaz de roubar a sua paz e tirar a sua alegria. Quando você está vivendo o propósito, ainda que você esteja na prisão, você está cantando. Quando você está vivendo o propósito, ainda que tenham milhares e milhares de pessoas morrendo no local, você é capaz de entrar neste local e ser um canal da graça de Deus. Quando você está vivendo um propósito, você sabe que você já morreu e que Cristo vive em você. Gálatas 1, 15 e 16, veja como o apóstolo Paulo, ele entendeu. Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre da minha mãe, Ele me separou. Ele me chamou pela sua graça. E revelou seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Então Paulo tem a clareza que Deus o chamou, que Deus o separou e que Deus tinha uma missão para ele. E aí ele vai anunciar o Evangelho vivendo o propósito para o qual Deus o criou. E Jesus também diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, ó o propósito, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ah, irmãos, e aí nós precisamos olhar para a nossa vida. E precisamos constatar, em Deus, tem alguma área da nossa vida que esta área é um deserto? Tem áreas da nossa vida que nós estamos andando em círculos? Lembrem do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi chamado por Deus, mas ele decepcionou Jesus e aquilo foi uma ferida no seu coração. E quando ele foi ferido, ele voltou para o mesmo lugar de onde Jesus o tinha tirado. Isso significa que ele andou em círculo. Quando você vai bater de novo no mesmo lugar, significa que você está andando em círculos. E se você está andando em círculos, tem alguma coisa errada. Quando você começa a seguir sentimentos, como Pedro fez, por causa aquele momento que ele negou Jesus, ele começou a seguir sentimentos. A hora que você começa a seguir sentimentos, você vai andar fatalmente em círculos. Por que que Pedro andou em círculos? Quando ele ficou envenenado com aquela situação, quando ele negou Jesus. Porque Pedro ficou pensando sobre aquilo. Veja só, irmãos, tudo começa onde? Na mente. Quando alguma coisa aconteceu com você, fizeram com você, ou você fez para alguém que não foi bom, e você não resolve isso, você fica pensando sobre isso. Passado mal resolvido não é passado. Passado mal resolvido é presente. Não resolveu não é passado. Quando é que é passado? É passado só quando eu sei
tirar lições dele. Do passado eu só tiro lições, o que eu aprendi. Eu não tiro dor, eu não tiro amargura. E aí ele ficou se alimentando daquilo. Então, quando você começa a pensar sobre algo ruim, algo que não deu certo, isso é muito importante você entender esse paradigma que eu vou colocar agora, é um paradigma carnal, diabólico, destruidor. Que é o paradigma que você pensa numa coisa ruim, que não deu certo, seja um pecado, seja uma injustiça. Todo mundo entende a diferença de pecado e injustiça? Pecado foi o que eu, e injustiça foi o que? Pronto. Se uma pessoa me jogar lama, foi eu que fiz ou fizeram comigo? Você estava no ponto de ônibus, passou o busão no dia de chuva, sua calça branca. Estava indo trabalhar no açougue. Ô, pastor, misericórdia, eu sou médico, pastor. Você estava indo trabalhar, aí lavou. Aí ficou aquela coisa assim, camuflada, marrom, branco. Foi injustiça. Naquela hora, o que você pensou do motorista? Ai, com Deus, varão valoroso. Sim. Isso é uma coisa leve. Agora imagine uma mulher que sofreu um estupro. Foi ela que provocou? A mulher que sofreu um abuso. Não foi ela que provocou. Fizeram nela. E agora ela está suja. Com aquilo que jogaram nela, com aquela lama do pecado. O que essa pessoa precisa imediatamente fazer? A Bíblia diz, João 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, essa injustiça, ela grudou em mim. O que eu preciso fazer? Preciso tomar um banho. Eu preciso me lavar no sangue do Cordeiro. Porque se eu não me limpar, eu vou começar a olhar aquela sujeira e vou começar a odiar o agressor. E a partir do momento que eu começo a odiar o agressor, eu passei de uma injustiça para ser uma pessoa que está em pecado, porque eu não posso odiar. Eu não posso não perdoar. Somente o perdão trata integralmente da dor. Quem não perdoa não se livra da dor. É o perdão que trata integralmente da dor. E aí essa pessoa fica lembrando dessa situação de abuso, por exemplo, ou de um estupro. E ela fica lembrando. E quando ela lembra, imediatamente acontece o que depois? Primeiro eu penso, depois eu sinto. E o que a mulher vai sentir neste caso? Raiva, humilhação, medo, insegurança. Ela vai sentir, por exemplo, no caso do abuso, do estupro, que o sexo, ele é bom ou ele é ruim? Ele é ruim. Aí essa mulher casa. E aí o marido não teve problema nenhum. E o marido se guardou para ela. E chega a lua de mel. E em vez de mel, tem um potinho de sal. Fel. E ele vai pensar o quê? Ela não gosta de mim. Ela não se aproxima de mim. Ela não me ama. Isso é verdade? Não. Mas existe uma situação dentro do coração dela que não foi resolvida. Então ela sente nojo do sexo, ela não consegue se aproximar. E aí ela toma uma atitude, ela se afasta. Eu penso, eu sinto e eu vou tomar uma atitude em cima do meu sentimentos. Mas a Bíblia diz: enganoso é o coração, perverso mais do que todas as coisas, corrupto, quem o conhecerá? De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque neles estão as saídas da vida. Mas como? Quem confia no coração anda em círculos, quem confia no coração sofre. Porque o nosso coração, ele não é confiável, porque os nossos sentimentos não são confiáveis. Uma hora nós estamos sentindo uma coisa. Dali uma meia hora nós estamos sentindo outra. E dali mais um pouco nós estamos sentindo outra ainda. Mas ontem você falava que me amava. Mas hoje não é mais tanto. Estou sentindo muita coisa. Eu não estou sentindo nada não. Aí você fala, o que sustenta um casamento? Sentimentos
Ou princípios? Então, como a gente sai disso? Você pode pensar o que você quiser? Não. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que tem virtude, tudo que é de boa fama, tudo que tem valor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A Bíblia não nos autoriza a ficar pensando em coisas que nos destroem. A Bíblia nos autoriza a pensar em tudo que é bom. Mas ainda que você pense numa coisa que não é boa, ela virá seguida de um sentimento. Mas como você não é uma pessoa que vive pelo que sente, mas você é um crente, então você vive pelo que crê, você vai submeter esse sentimento à sua fé. Então eu penso, não deixo de sentir, mas eu coloco o que eu creio em cima do que eu sinto. E a minha atitude é em cima do que eu creio e não do que eu sinto. Por exemplo, chegou a hora de perdoar o agressor. A mulher sente vontade, na boa mesmo, sente vontade de perdoar o abusador? O estupro? Não. Mas apesar de ela não sentir vontade, e ela é uma mulher que entendeu a palavra de Deus, ela é filha de Deus, e Jesus diz que nós devemos, mesmo sem sentir vontade, ela age pelo que crê, porque o justo vive pela fé, e ela declara, em nome de Jesus, eu te perdoo. Nessa hora, você está cortando o vínculo que te ligava àquela pessoa, esse vínculo ruim, o vínculo do ódio, o vínculo da injustiça, o vínculo da dor. Nessa hora você cortou. Quem vive com propósito, não vive pelo que sente. Quem vive com propósito, vive pelo que crê. Irmãos, o nosso guia é a palavra de Deus, o nosso guia é o Espírito Santo. Então, uma das coisas que faz muitas pessoas andarem em círculos é essa. E eu coloquei só esses dois exemplos, mas, irmãos, tem tantos outros que homens e mulheres passam dentro de casa. Você tem a sua vida, a sua história, pense. Quantas coisas aconteceram com você? Você precisa tomar uma atitude em cima delas, segundo a palavra de Deus. Propósito e ciclo. Como a gente está falando de propósito ainda, nós precisamos entender, irmãos, que propósito e ciclo andam juntos. Propósito e ciclo andam juntos. Jesus veio para a terra. E o propósito do Filho de Deus dessa terra foi salvar todos nós. Ele veio para morrer no nosso lugar naquela cruz. Ele veio com um propósito de nos dar vida em abundância. Ele veio com um propósito de pagar o preço do nosso pecado e nos reconciliar com Deus. Jesus veio com um propósito. Mas a vida de Jesus tem ciclos. O primeiro ciclo da vida de Jesus vai até os 30 anos, aonde ele fica no anonimato. Não há nada escrito sobre Cristo nesse tempo. Mas chega uma hora que Jesus toma uma iniciativa. Ele vai até João Batista. Veja que Jesus tem o discernimento profético do momento presente. O que é o discernimento profético do momento presente? É o discernir em Deus que um momento acabou, que um ciclo acabou e que outro está iniciando. Jesus tem a clareza total do ciclo. Alguns outros homens também Deus deu isso. Nós vamos falar de Jesus primeiro. Moisés também você vai ver isso acontecendo, mas mais parecido com a gente. Jesus é perfeito. Ele vai até João Batista e João Batista diz assim, o senhor vem a mim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias do seu calçado, das suas sandálias. Nem de desatar. E aí ele diz assim, não, você vai me batizar porque tem que ser feito assim. Chegou a hora. E então, João Batista batiza Jesus. Ali ele inicia o seu ministério público profético. E isso vai até quando? Isso vai até João capítulo 17, versículo 1 a 3. Ali Jesus, de novo, vai ao Pai e diz, Pai, é chegada a hora. O que é essa hora no grego?
significa ciclo que se fecha, florescer, etapa que se conclui. Jesus ali está dizendo no João 17:1, chegou a hora, o ciclo se fechou. O que eu tinha para fazer, o que eu tinha para ministrar, o que eu tinha para ensinar, eu já ensinei. E ele diz assim, glorifica agora o teu filho, porque eu tenho te glorificado na terra. E aí ele diz assim, Pai, está consumada a obra que o Senhor me deu para fazer, eu terminei. Está lá em João 17:1-3. E aí Jesus está fechando o ciclo do seu ministério profético, do seu ministério público. Ele está fechando. Dali em diante ele está dando um início num novo ciclo. Qual? Ele está indo para onde agora? Ele está indo para a cruz. Indo para a cruz, Jesus está iniciando um novo ciclo. E quando ele está naquela cruz, e ele encerra o ciclo da cruz, o que ele diz? Tiram a vida de Jesus ou Jesus a dá voluntariamente? É ele que diz quando acaba. É ele que diz que o ciclo acabou. É ele que entrega a sua vida. Ele expira e entrega o seu espírito nas mãos do Pai. Ele encerra ali. É Jesus que encerra. Não é Deus que encerra. É Jesus. É ele que diz. E aí então Jesus encerra aquele ciclo. E aí um novo ciclo se inicia. Jesus ressuscita. E Jesus disse, vocês fiquem aí, não saiam até que do alto sejais revestidos de poder, ouvir o Espírito Santo, e agora o ministério do Espírito Santo, até que eu volte. Porque quando eu voltar, eu fecho esse que eu deixei aberto. E vou entregar tudo nas mãos do meu Pai. O discernimento dos ciclos. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, você precisa entender isso, meus irmãos, porque isso é muito forte na libertação. Moisés é um libertador. Moisés é muito semelhante a Cristo. Moisés é sombra de Cristo no Antigo Testamento. Cristo veio para libertar. Moisés veio para libertar. No nascimento de Cristo, as crianças foram mortas. No nascimento de Moisés, as crianças foram mortas também. Você começa a comparar, você começa a ver que é uma semelhança muito grande. Moisés veio fazer uma libertação geográfica, tirar do Egito e levar para Canaã. Jesus veio fazer uma libertação espiritual, tirar das trevas, tirar do inferno e levar para a luz, para o céu. Então você vê Moisés trazendo a lei, mas Jesus está trazendo a graça. Moisés sobe no monte, Jesus sobe no monte. Eles têm muitas semelhanças. Mas Moisés tem um chamado também para ser um libertador. Mas você vai ver que Moisés não tem o mesmo discernimento dos ciclos que Jesus tem. Êxodo capítulo 2, se você puder, até abra sua Bíblia e olhe esse texto. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 11, vai dizer que Moisés viu, e a palavra viu vai aparecer umas 3, 4 vezes em poucos versículos aí. Ele começou a enxergar o trabalho pesado, ele começa a ver um homem sendo espancado, ele começa a enxergar, de repente Moisés começa a enxergar. E Moisés agora está com 40 anos. Até os 40 anos Moisés não estava enxergando nada. Mas Êxodo 2, a partir do versículo 11, Moisés começa a enxergar. Os olhos de Moisés são abertos. E Moisés entende que ele é um libertador. E então Moisés vai lá e mata um egípcio e enterra e esconde debaixo da areia. A Bíblia diz que ele olhando de um lado para o outro, não vendo ninguém, mata o egípcio. Irmãos, quando você precisa olhar de um lado para o outro para fazer alguma coisa, você está fazendo a coisa certa ou você está fazendo a coisa errada? Então Moisés sabia que estava fazendo a coisa errada? Sabia. Jesus, Deus, mandou ele fazer alguma coisa errada? Ele está dando início ao novo ciclo na hora errada, do jeito errado.